Se nessa noite você quer receber algo de Deus, comece a atrair a presença dele neste lugar. Comece a atrair a presença dele adorando, querido. Aonde há adoração, há presença. Quem sabe você veio para participar apenas mais de um culto, mas faça diferença nessa noite. Abra a tua boca, comece a glorificar. Manda a glória para cima, porque a glória desce. Sabe, meu irmão, meu querido, chega de frieza. Então comece a colocar fogo neste lugar, querido. Comece a adorar a Deus. Abra essa boca. Pelo amor de Deus, ninguém está morto aqui nessa noite. Adore a Deus. Glorifique. Quem sabe você não tem motivo nenhum nessa noite para glorificar, mas agradeça pelo aquilo que Deus vai fazer na tua vida. Você é uma chama, você é uma brasa aí, então comece a tacar fogo neste lugar. Oh, Espírito Santo, vem em nosso meio, Pai. Venha usar, Senhor, pela misericórdia, meu Deus, que eu me coloque diante de Ti. Que nessa noite Tu venha mais uma vez usar esse vaso. Aleluia. Boa noite, irmãos. Olhe para mim aqui. Você está triste? Querido, nós estamos na casa de Deus. A casa de Deus tem alegria. A casa de Deus há glorificação. Como que você vai sair aqui dessa noite? Da mesma maneira que você entrou? Nós muitas vezes culpamos as pessoas que estão aqui em cima do altar, meu irmão, mas nós não fazemos nada para mudar. Querido, o Espírito Santo está aqui em nosso meio. Ele quer impactar você. Deus precisa apenas de um segundo para fazer um milagre na tua vida, mas você tem que mexer as águas. Pode sentar em nome de Jesus. Sabe? Se tem algo que eu tenho, é compromisso com Deus. Eu tenho feito a minha parte, buscado. Mas eu tenho visto que nos últimos tempos nós queremos ver movimento, mas a gente não faz nada para o movimento acontecer. Coloca as tuas mãos em forma de receber. Fala junto comigo, diga: Senhor. Faz com voz de vencedor, querido. Diga: Senhor, quem sou eu? Fala aí mais alto, diga: Senhor, revela para mim quem realmente eu sou. Olhe para o teu irmão e diga: nessa noite você vai saber. A palavra de Deus fala: conhecereis a verdade, e a verdade vos... Quantas pessoas que estão aqui presentes acreditam que a verdade liberta o homem? Levanta a mão. E você que não levantou, tu não crê? Muitos têm a palavra de Deus na cabeceira da sua cama, a palavra da verdade, e estão indo para o inferno com ela, porque não leem a palavra. Billy Graham, homem já de idade, eu já falei isso aqui, mas vou repetir. Ele disse que não apenas estudaria a Bíblia para pregar. E olhe bem, queridos, Billy Graham é um dos maiores conferencistas e pregadores. Ele disse que não estudaria apenas para ser bom naquilo que ele faz. Até um conselho que eu dou para todos os obreiros, líderes que estão aqui: olha, irmão, procure se apresentar a Deus como obreiro aprovado, que não tem nada de se envergonhar. Pelo amor de Deus, estude para não falar besteira. A mesma coisa eu e você, queridos. Se nós buscamos conhecer a verdade, o que nós temos feito?
Nós temos falado dessa verdade para as pessoas? Ou simplesmente guardamos para nós? Quantos pregadores da palavra de Deus tem aqui nessa noite? Levante a mão, bem alto. Mais uma vez a gente se decepciona. E você que não levantou a mão? Porque todo salvo é um pregador da palavra de Deus. Ele prega na casa dele, ele prega no vizinho, ele prega no trabalho, pois que todos que são salvos, ele pregam a palavra do reino de Deus. Quantos de vocês aqui crerem que a Bíblia é a boca de Deus? Levanta a mão. Fala junto comigo, diga: a Bíblia é a boca de Deus. Querido, nessa noite você vai pregar junto comigo. Então abra essa boca e fala com vontade. Diga: a Bíblia é a boca de Deus. Fala mais alto. Diga: a Bíblia é a palavra de Deus, é a boca de Deus falando. A Bíblia é uma palavra que ela sempre traz algo para você. Sempre, em qualquer situação da sua vida. Em qualquer situação, eu e você temos que usar a Bíblia. Usarmos a palavra. Sabe, queridos, naquela época não tinha o discipulado, mas praticamente era o mesmo. Eu e um conhecido, um pastor, a gente conversando, e eu viajei em muitos lugares, fiz conferências em várias igrejas, praticamente passei em quase todos os estados. Em muitos lugares a gente ficava, às vezes 4 ou 5 dias ali. E muitas vezes, meu irmão, eles têm uma coisa que eu não me surpreendo nada que vem do homem. Eu espero tudo. Uma vez chegou uma pessoa no escritório do pastor. Eu estava dando um atendimento pastoral, eu vi uma pessoa chegando no escritório, uma senhora, ela devia ter uns 40 anos, com o rosto totalmente inchado, roxo, o pescoço todo praticamente crivado, cortado. Eu fiquei pensando, o que é isso? Aí eu perguntei para o pastor, depois que ela saiu, ela entrou chorando, ela já saiu mais aliviada. Eu perguntei para o pastor, o que aconteceu com essa mulher, pastor? Ela disse: olha, esse pastor, essa senhora, ela é membro aqui. E ela veio aqui pedir um conselho. Sabe que a curiosidade, é como se diz, ela mata, né? Eu perguntei, mas por que aconteceu? Ela disse: não, o esposo dela bateu nela, deixou desse jeito, pegou um arame farpado e bateu nela com o arame farpado. E ele disse: olha, pastor Santo, neste momento, quando a mulher me contou aquilo, eu conheço seu esposo, me deu vontade de levantar da cadeira e pedir licença um pouquinho, se dá para pedir licença para o Espírito Santo, ir na casa desse cabra e deitar-lhe o pau nele. Isso é a vontade carnal, querido. Porque nós, como os filhos de Deus, nós aprendemos que não é nem pela força nem pela violência que a gente consegue algo. Mas isso, ou será, se eu fosse dar um conselho e não fosse embasado na palavra de Deus, qual é o conselho que eu daria para ela? Se eu fosse um homem carnal, eu dizia assim, ó, dá licença um pouquinho. Irmã, eu conheço um cara aí forte. Olha, se você não tem dinheiro para pagar, eu te ajudo, mas ele vai dar uma coça nesse teu marido que nunca mais ele bate em ninguém. Seria um conselho como esse. Vai dizer que você também não daria, ou pensaria. Querido, a gente se revolta em ver certas situações. Por isso me desculpa se eu fui meio grosseiro no início. Eu me revolto certas vezes, querido. Nós estamos na casa de Deus, nós estamos parece que um zumbi. Nós não adoramos, nós não buscamos. Aí o pastor pegou e falou para mim: pastor Santo, eu também tive a mesma vontade que você me falou. E eu disse para ela, esse homem disse, olhando nos olhos delas: assim diz o Senhor. Elas falam: pastor, o que Deus disse? Fique em pé.
Vamos orar pelo teu marido, porque a Bíblia nos ensina a orar pelas pessoas que nos perseguem. Ei, conselhos. Eu não posso dizer aquilo que eu acho, aquilo que de repente eu tenho uma vida que eu fui frustrado em certa área. Eu não posso tirar aquilo ali como que tudo vai acontecer igual. Conselho a gente se dá mediante a palavra de Deus e conhecendo a palavra de Deus. Aí você pode ter certeza, querido, que você nunca vai quebrar a tua cara. Amém? Eu quero que vocês se coloquem em pé em nome de Jesus. E antes de você pegar a tua Bíblia, você vai glorificar, vai aplaudir o nome do Senhor, colocando com a tua boca e dizendo: obrigado, Senhor, por estar na tua casa. Eu quero que você abra a palavra de Deus junto comigo em Gênesis capítulo 2, versículos 15, 16 e 17. Queridos do glória, por que você está tão calado, querido? Nessa noite eu vou dizer uma coisa para você. Você vai me ajudar a pregar. Enquanto você acha, eu vou só terminar a historinha para você. Porque com Deus não tem final triste. Final triste são para aquelas pessoas covardes que têm medo. 2 anos depois, a gente visitando aquela mesma cidade, eu encontro o pastor e disse: ó, pastor, lembra daquela pessoa ali? Eu disse: olha, pastor, não lembro. Ele me contou a história, disse: eu lembrei. Tem coisas que você não esquece. Sabe o que era? Mediante aquela oração daquele homem de Deus, o marido dela era diretor do grupo de diaconato. Ele e a esposa servindo ao Senhor na casa de Deus. Agora poderia ser diferente se aquele homem chegasse e fizesse como um homem carnal que faz as coisas sem pensar, batesse. Quem sabe nunca ia ganhar aquela alma. Quem sabe você está aqui, você está achando que a oração não tem muita eficácia, querido. A oração é a chave da vitória para todo cristão e todos aqueles que crerem em Deus. Amém? Olha para o teu irmão e diga: é hoje. Tomou o Senhor Deus o homem e pôs no jardim do Éden para lavrar, guardar, e ordenou o Senhor Deus: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, fala aí, bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que comeres delas, certamente morrerás. Podeis assentar. Fala aí, foi uma ordem. Deus disse: não comerás. O maior problema que existe em qualquer situação é a falta de obediência. Segundo Deimos Salim, um dos grandes historiadores, teólogos, um dos que comentou a Bíblia, Thompson, ele diz, até mesmo ousem falar certas coisas. Eu não quero dizer que é conclusão minha, mas para esses homens chegarem ao que eu vou falar para você, eu acho que eles tiveram que estudar muito. Por isso que eu digo, querido, você que está aqui, você que é líder, procure buscar dentro da palavra de Deus. Olha, escrafunchar. Hoje você tem a internet, você tem vários meios para buscar conhecimento. As pessoas estão buscando da maneira errada. Quando sai uma fofoca, quando sai uma coisa, a primeira coisa, todo mundo quer olhar, todo mundo quer saber da vida dos outros. Mas você tem buscado conhecer o Senhor, você tem buscado conhecer mais de Deus. Esse é o mal é o mal das pessoas. Elas gostam de ver desgraça, mas buscar conhecimento são poucos. Louva a Deus porque você está aqui nessa noite. Primeiramente porque você veio buscar esse conhecimento. E olha, querido, você foi escolhido dentro de Lages, dentro de tantas pessoas que poderiam estar aqui nessa noite. Você foi escolhido a dedo para ouvir essa palavra.
Ele diz nos seus comentários, até mesmo quem quiser pode buscar. Ele diz que Deus, quando criou o homem, o Adão, ele era perfeito. Ele foi o primeiro super-homem, sabe? Inteligência tremenda. Tanto que ele foi o responsável de dar todos os nomes dos animais do Éden. E Deus falou para ele dominar. Fala aí, dominar. Como é que você vai dominar algo que você não pode segurar? Pastor Carlos, tem um cavalo. Você vai conseguir dominar um cavalo se você não consegue segurar ele na rédea ou um laço? Creio que não, né? Como que você vai dominar uma águia que voa alto? Eu estou falando certas coisas só para aguçar um pouco a tua mente, para mexer um pouquinho com os teus neurônios. Para se dominar, você verdadeiramente tem que dominar. Você tem que segurar. É a mesma coisa, querido, você for falar de um assunto e você não domina o assunto que você está falando. Por isso que eu digo, procura ver. Adão, ele não tinha frio, ele não precisava trabalhar, ele não ficava doente, mas por um motivo. Deus pediu apenas algo para ele. Ele disse: ó Adão, você comerás livremente de qualquer coisa, de qualquer árvore, de qualquer... A Bíblia não diz quem é uma maçã, querido, esse fruto que a Eva comeu, mas a gente presume que devia ser uma fruta bonita. Podia ser uma melancia, uma jaca, ou quem sabe um abacate, não sei. Mas com certeza essa fruta aguçou a curiosidade dela. E ela, você sabe o final da história, que ela acabou comendo esse fruto. E mediante uma ação, você sabe que sempre tem uma reação. Fala aí, mediante a tua ação, sempre terá uma reação. Ali diz bem claro: a árvore da ciência, do bem e do mal, você não vai comer. Então, traduzindo para você, a partir daquele momento, Adão e Eva pagaram um preço caro. A partir daquele momento, o bem e o mal começou a fluir na vida deles. Você sabe que, irmão, o tempo que eu precisaria para pregar essa mensagem é uma mensagem nos seminários que eu fazia, eu precisava de 2 horas e 30 minutos. Eu vou ter que fazer aqui em 30 minutos. Você acha que é brincadeira? Eu vou dizer uma coisa para você. Eu não fui estudar para comer apenas merenda no colégio. E eu a cada dia tenho buscado em conhecer mais do Senhor. O que eu vou falar para você aqui, não estou falando de bobagem, querido. Eu estou falando mediante uma ação sempre tem uma reação. Eu vou dizer uma coisa para você: procure mais se conhecer, para você não sair fazendo bobagem por aí falando. Porque nessa noite o Senhor vai te colocar um churrasco para você, uma revelação para você. Quem sabe que vai mudar a tua história da tua vida. Quem sabe até hoje você não sabe porque acontecem certas coisas na tua vida, mas nessa noite o Senhor vai mostrar para você. Olha só, Adão, um homem que perfeito com sua saúde, mediante aquela desobediência, dentro dele começou a fluir o quê? Fala aí, o bem e o mal. Só para você entender, Adão levantava um dia com dor de cabeça, no outro dia amanhecia bem, no outro dia não conseguia dormir,
No outro dia, Adão amanhecia duro de dar dó. No outro dia, ele amanhecia um pouco melhor. Só para adiantar, conforme eu falei, eu precisaria de muito tempo. Adão começou a sentir na sua carne o motivo da sua desobediência. Quero dizer uma coisa para você, tem coisa, meu irmão, se você fizer, você pode morrer para Deus, morrer para o mundo. Existem situações que você sabe que você pode fazer e as coisas que você não pode fazer. Deus pediu uma coisa simples. Olha, eu estou te dando o jardim inteiro para você comer, para você se deliciar, mas daquela árvore você não vai comer, porque ali tem o bem e o mal. Quando você conhecer o que é o bem e o mal, ele vai começar a fazer parte da tua vida. Olha só, querido, isso aconteceu lá atrás. Isso não acontece com você também? Um dia você amanhece bem, no outro dia você já não amanhece tão bem. Um dia você amanhece que quem sabe com a tua cabeça quente para cobrir contas, cheques. No outro dia você já consegue dar a volta, fazer um papagaio ou emprestado agiota. Mas sempre você tem uma luta. Você ora, quem sabe, para a conversão de um dos teus familiares, o teu filho, ou quem sabe o teu cunhado, ou quem sabe o teu esposo, mas parece que lá na frente alguém se escapa do rebanho. Muitas vezes parece que você está lutando, dando soco em ponta de faca. Não é verdade? Deus expulsou eles do jardim. Deus falou a Adão: agora você vai ter que suar a tua camisa para você ganhar sustento. Eva, você vai sentir dor de parto. Você vai sentir dores por causa da desobediência. Às vezes dá vontade de, se eu achasse o Adão aí, irmão, eu sinceramente mandava o pastor Mateus e mais uma turma para dar uma coça nele, porque hoje nós estamos pagando algumas coisas por causa dele. Existe ou não existe consequências? Olha para o teu irmão aí. Você que tem um dedo ungido, dá um beliscão nele, diga: meu querido, o Espírito de Deus vai tocar em você hoje. Sabe, Adão saiu do paraíso e neste momento ele já estava com a Eva. E ele falou: Eva, vamos ter um filho. E ali a Bíblia diz que eles coabitaram. Eles tiveram um primeiro filho chamado Caim. Fala aí, Caim. Você sabe que o nome de uma pessoa muitas vezes traz traços do seu caráter? Por exemplo, o nome de João, você pode ter certeza que a maioria dos João que eu conheço são pessoas calmas, amáveis. Mas vamos ao tal de Caim. Adão apresentou Caim a Deus e disse: com a ajuda de Deus eu tive um varão. Caim significa possessão. Entendeu? Fala aí, possessão. Passou-se um tempo, Adão gostou da brincadeira e disse: Eva, vamos ter mais um filho. E ali eles tiveram mais outro jovem, com certeza devia ser bonito, nome chamado Abel, que significa sopro de vida. Deu para você ligar uma coisa com a outra? Deu para você ver a diferença de um para o outro? Um é possessão e o outro sopro de vida. Adão começa a se lembrar do que ele havia feito lá no Jardim do Éden, o seu motivo da sua desobediência. A
A gente faz algo, mas o Espírito Santo muda tudo, né? Ali Adão começou a sentir na carne e perceber que aquela maldição estava ainda com ele e nos seus filhos. É simples de ver. Você que é pai, você tem dois, três filhos, você pode ter certeza, querido, nenhum é igual ao outro. Adão começou a ver em Caim desobediente, cheio de rancor, cheio de ódio. Eu olhava em Abel, um rapaz paciente, obediente. Tudo que Adão pedia, ele fazia. E Adão começa a perceber isso. E ao longo do tempo, Adão se percebe que dentro de um de seus filhos fluía o bem e no outro fluía o mal. E se nós vemos, queridos, hoje eu e você carregamos muitas vezes um traço de DNA lá de trás. Jesus quebrou todas as nossas maldições na cruz do Calvário, mas Satanás ainda continua embutindo um DNA que não nos pertence. A gente vê que Caim era totalmente diferente. Diferente em tudo. A gente pode até mesmo fazer uma comparação. Queridos, uma pessoa que fala mal dos outros, quem ele é? Caim ou Abel? Eu não entendi, fala mais alto. Uma pessoa aqui cheia de ódio e de rancor, quem que ele simboliza? Caim ou Abel? Uma pessoa que vive falando mal da sua liderança, qual o DNA que está embutido? Caim ou Abel? E existe hoje, meu irmão, infelizmente, muitos obreiros Caim que estão embutidos no nosso meio. Pessoas que realmente se fazem ser de Deus, mas na verdade não são. E só vai reconhecer essas pessoas, a pessoa que realmente for Abel, pessoa cheia do Espírito Santo, pessoa cheia da presença de Deus. Caim foi o primeiro assassino. Quantos Caim estão espalhados por aí? Tem matado os seus irmãos com fofoca, com intriga. Quantas pessoas estão espalhadas por aí, querido? Se neste momento eu chegasse para você e perguntasse algo para ti, eu tenho certeza que você ainda estaria em dúvida. Mas só para você aguçar um pouquinho mais da sua imaginação, eu fico imaginando a dor que Adão passava. Por que duas pessoas são diferentes uma da outra? Quer ver? Muitas vezes quando nós vamos chegar na presença de Deus, quando nós vamos dar algo para Deus, eu não estou falando somente de oferta, é nesse momento que nós revelamos a nossa natureza. É no momento, querido, que nós temos que fazer algo para Deus, sermos fiéis, darmos, ofertarmos, trabalharmos na obra de Deus, cumprirmos o nosso chamado. Nós somos covardes e desistimos. Faço uma pergunta a você. Uma pessoa que desiste do seu chamado, posso chamar que é Abel? Sopro de vida? Ou posso dizer que é Caim? Caim ou Abel? A pessoa que vive nos vícios, quem é? Eu não ouvi. A gente vê, querido, se você olhar a palavra de Deus, que era um diferente do outro. O bem e o mal estavam ali contidos no DNA deles.
Eu vou falar um pouquinho de mim aqui para não falar de você, porque eu não conheço a sua história. Ninguém pode me impedir. Quem sabe que nessa noite eu possa sair daqui e passar no Angelone e comprar uma garrafa de um uísque e beber sozinho, escondido dentro da minha casa. Ninguém pode me impedir. Quem sabe que eu saia daqui e vá, quem sabe, com uma outra mulher no motel, cometer um adultério. Eu posso ir escondido. E quantos Caíns estão no nosso meio, fazendo coisas escondidas, e muitas vezes vem falar com Deus na maior cara de pau: Senhor, por que tu não me abençoa? Fala para o teu querido irmão, diga: hoje a chapa vai ferver. Sabe, queridos, eu estou tentando aqui, o tempo, meu Deus, não posso olhar para esse relógio. Jesus, ele até mesmo fez uma comparação. Ele chamou Caim de água, mas chamou Abel de vinho. Também chamou Caim de pedra, como também chamou Abel de pão. Quem sabe você neste momento está pensando: mas se eu vim para ouvir uma palavra de exortação dessa? Ó, querido, existe uma coisa. Isso serve para você até mesmo educar seus filhos. Quando a gente exorta, na unção do Espírito Santo, traz edificação para você. É diferente de você xingar a pessoa. Se você xinga uma pessoa, você vai trair nela o quê? Aversão. É a mesma coisa você bater no teu filho com ódio, com rancor, com raiva. Você não vai conseguir nada. A única coisa que você vai conseguir é distanciar teu filho de você. Agora, quando você tem que puxar a vara, quando você educa, o teu filho lá na frente vai te agradecer, porque você está abençoando a vida dele. Quem sabe você diz assim: o que eu vim fazer hoje? Aqui. Olhe para o céu. Fale assim junto comigo. Diga: Senhor, quem eu sou? Revela, Senhor. Eu quero dizer uma coisa para você. Caim vai para o inferno e Abel vai morar no céu. Eu poderia até deixar essa última palavra para o final. Eu poderia te perguntar assim: você sabe quem você é? Tu é Caim ou tu é Abel? Mas se você for uma pessoa verdadeiramente, olhar lá dentro, no fundo do teu coração, lá no fundo da tua alma, você vai chegar a essa conclusão. É difícil. Quem de vocês aqui que nunca falou do teu irmão? Quem de você aqui que nunca teve inveja? Quem de você que está aqui nessa noite que nunca mentiu? Ou roubou? Falou mal do próximo? Cobiçou a mulher alheia? Você acha para quem que Deus criou lá em Êxodo os 10 mandamentos? Foi para tentar frear a atitude de alguns Caíns. Porque Caim não honrava pai e mãe, e com certeza Abel honrava. Eu faço uma pergunta para você: quantos de vocês, seja sincero, mas seja sincero, eu quero nessa noite abençoar a sua vida, mas não minta para você mesmo. Quantos de vocês acham que você tem um pouquinho de Caim e um pouquinho de Abel? Levanta a mão. Seja sincero, levanta a mão e permanece com a mão no alto. Fala assim alto junto comigo, diga: Senhor, quem eu sou? Quantos de vocês acham que tem um pouquinho de Caim e um pouquinho de Abel? Levanta a mão. Pois é, está aí. O Senhor Jesus diz assim, ó: seja frio ou quente, porque os mornos eu vomitarei da minha boca.
Mas eu quero dizer algo para você ficar alegre, querido, mas para você abrir sua boca, glorificar o nome do Senhor. O Senhor não vem perseguir nenhum Caim, Ele veio buscar e salvar os que estavam perdidos. Ele veio transformar Caíns em Abéis. Ei, acorda, querido. Nessa noite Deus está precisando te encostar algumas coisas para você saber quem você é. Quando você reconhece que verdadeiramente você é falho, você começa a ser aperfeiçoado. Sabe, queridos, e muitas vezes quando nós vamos fazer algo para Deus, é que nós revelamos o nosso DNA, nós revelamos quem nós somos verdadeiramente. Você acha que é fácil ser um pastor? Paga um preço alto. Você acha que é fácil, irmão, você buscar ser um vaso usado por Deus para ter uma revelações de Deus? Você tem que pagar o preço. Não vou dizer para você que muitas vezes dá vontade de desistir, porque se você olhar para o ser humano é uma pessoa, olha, infelizmente eles não valorizam. Quantas pessoas olham para dentro de você, quantas pessoas já te decepcionaram? Quantas pessoas já fizeram coisas para você? Com certeza Abel, ele já via e sentia a atitude demoníaca do seu irmão. Ele permaneceu. Ele morreu por uma atitude mesquinha, de ciúme. Sabe, queridos? Ele deu para Deus aquele fruto podre. Deus pediu uma oferta, mas Deus olha o coração do ser humano. Quem sabe foi feijão, quem sabe foi farinha, uma manga podre lá, não sei. Mas Deus olhou o coração. É aquela atitude que Caim ofereceu algo, quem sabe que não tinha valor para Deus. Aquilo atraiu o ódio dentro dele. Quanto que Abel pegou o seu melhor, quem sabe a sua ovelha, e de coração aberto levou ao Senhor. Ei, eu estou falando algo aqui para você acordar de um Deus que não faz distinção de pessoas. Um Deus que faz o sol nascer sobre Abel e sobre os Caíns. Um Deus que faz a chuva cair sobre os Caíns e sobre os Abéis. Um Deus que não faz exceção de pessoas. Um Deus que deu mais oportunidade a Caim do que o próprio Abel. Quem sabe você vai dizer, pastor, mas como é que é isso? Estude a palavra, querido. A Bíblia diz ali, você não vê em nenhum momento Deus falando com Abel, mas Deus falou com Caim. Diz, o mal que está à tua porta, cabe a ti dominá-lo. Você sabia que dentro de você tem um leão? E tem mais outro? Existem dois animais dentro de você. E o que você alimentar mais é o que vai prevalecer, é o que vai predominar dentro de você. Aquilo que você alimenta. Olha, querido, olhe para mim aqui. Preste atenção no que eu vou falar. Não existe amizade entre Caim e entre Abel. Os dois são um distinto do outro. Quem está com a mão abençoada já neste momento aí, toca na cabeça ou nas costas desse irmão abençoado, diga ali, ó, diga para ele, não existe amizade entre os dois. E quem tocar primeiro já começa a passar a bênção para o irmão aí. Pela fé, querido. Toca aí, diga, eu te abençoo em nome de Jesus. Porque os dois são diferentes. Não existe amizade entre os dois. Sabe por quê? O próprio ditado popular diz que os opostos não se atraem. Quando você ouviu isso? Você quer fazer o teste? Pega um imã lá. Coloca os dois em um oposto ao outro. Vê se eles se grudam. Não grudam. Você jamais vai ter intimidade com uma pessoa, sendo uma pessoa que não ora igual a você, uma pessoa que não jejuma igual a você,
Uma pessoa que não tem a mesma visão igual a você. Não vai existir nenhuma cumplicidade. Caim, vamos dizer quem que é Caim hoje? Aquele que fica se drogando? Porque o Abel sabe que isso faz mal. Caim é aquele que não sabe esperar, quem sabe um namoro. A Rebeca prometida, ele sai por aí pegando qualquer menininha, tem 2, 3 namoradas. Como tem Caim por aí? É aquele marido que não sabe respeitar a sua esposa, fica traindo. Não existe amizade entre os dois, são um diferente do outro. Mas eu vou falar algo para você, querido. Louvado seja o nosso Deus, louvado seja o Senhor Jesus Cristo, que Ele veio atrás desses Caíns para transformar em Abel. Ele é o mesmo que transforma pedra em pão, água em vinho, e Ele está aqui nessa noite para transformar os nossos corações. Mas é um momento da adoração, é no momento que você tem o chamado de Deus e diz assim, ó, está muito difícil. O mar não está para peixe. Sabe, irmão, o Senhor apresenta Deuteronômio capítulo 11, versículo 26. Eis que vos coloco diante de vós a bênção e a maldição. Você escolhe. Você vai sair daqui nessa noite com esse restíciozinho, que eu fiz todo esse trabalho para despertar dentro de você, para você entender que você tem um pouquinho de Caim dentro de você. Seja sincero, quantos de vocês acham que vocês têm um pouquinho de Caim? Amém. Você acha que eu tive todo esse trabalho para mexer com você, para você sair daqui da mesma forma? O apóstolo Paulo, ele colocou para Abel algo, e também colocou para Caim. Chamou Caim de quê? Homem natural, inimigo de Deus. E chamou Abel de homem espiritual, homem amigo de Deus. Jesus também colocou algo para os Caíns, que são comparados àquelas pessoas que fazem a sua casa sob areia. Mas também colocou que os Abéis são comparados àquelas pessoas que fazem sua casa sobre a rocha. E a rocha que eu estou falando nessa noite, a rocha do Senhor Jesus Cristo. Você pode aplaudir e glorificar, mas abre a tua boca. Louve a Deus porque você está aqui nessa noite. Conforme eu falei para você, é tão ruim você ter que atropelar as coisas. Eu precisaria de bom tempo aqui para trazer essa mensagem para você. Mas é no momento da oferta e que nós revelamos a nossa natureza. Eu não estou falando só oferta em dinheiro, querido. Olhe para mim aqui. Quantos de vocês veio diante de um altar e disse: Senhor Jesus, muda a minha vida, eu vou ser seu, eu nunca mais vou voltar para o mundo? A palavra hoje está muito fraca. Vamos mudar de igreja. Aí não aceito isso. O pastor me pegou no pé. Ele me xingou. É a mesma coisa no início aqui que eu falei. Eu não sei dos outros, mas eu sei de mim. Porque tudo que eu vou fazer, meu irmão, eu tenho que olhar dentro da palavra de Deus. Porque eu seria o maior hipócrita, tá pregando a palavra de Deus e não viver ela. A mesma coisa nós, queridos, nós estamos aqui ouvindo e você não sair praticando essa palavra a partir de hoje. Então saia daqui amando mais, saia daqui querendo mais a comunhão com os irmãos, saia daqui querendo mais a presença do Espírito Santo, saia daqui mais precisando, pedindo a Deus que Ele te transforme, tire todo o restício de Caim. Sabe, querido, você está aqui buscando a libertação, quem sabe para o teu esposo, para o teu marido, ou tua filha, ou teu filho, não sei.
Mas o milagre primeiramente tem que começar dentro de você. Você é que vai atrair a presença de Deus na tua casa. Se você for um vaso limpo, você vai atrair a presença de Deus dentro da sua casa. É a mesma coisa, querido, a gente vê hoje. Muitas pregação, querido, que você olha assim, tu olha na TV, tu compra DVD aí que você vê, parece que o cara fez aquilo ali com um clichê para vender. Que é dele a presença do Espírito Santo. Qual foi a última vez que você orou de madrugada, meu irmão? Ou você olha para as pessoas, olha para um pastor, quem sabe que vai pregar, diz: eu nunca vi um pastor na sala de oração. Mas você não sabe que essa pessoa, quem sabe, ora muito mais que você. Os Caíns julgam os outros, mas os Abéis, eles só louvam e dizem: glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Você acha que diante do altar não tem pessoas que até mesmo participam do louvor? É alguns Caíns. Mas nessa noite Deus está falando para você: eis que estou à porta e bato, eu venho buscar minha igreja, e você pode ficar. Então coloque a tua casa em ordem. Ele sabe, querido, nunca mais eu vou pregar aqui nesse altar. Mas o que Deus tem colocado em meu coração aqui, eu não posso deixar de falar. Nós temos uma liderança comprometida. Nós temos uma igreja abençoada. Cabe a cada um fazer o seu melhor. Oferta. Você dá oferta em dinheiro. Você dá o teu sacrifício vivo, o teu trabalho voluntário. Aquele chamado quando você vem no altar de: Senhor, eu sou teu, eu nunca mais volto para o mundo. Mas no fundo, você hoje está pensando em voltar. Querido, afasta o Caim perto de você. Seja verdadeiramente Abel, homem guiado por Deus, cheio do Espírito de Deus. Os dois não andam juntos. Os dois não podem ocupar o mesmo espaço. E Deus pediu: Caim e Abel, eu quero que vocês me tragam uma oferta. E nessa oferta vocês vão revelar a sua natureza. E olhe bem, queridos, Deus é tão complacente que deu oportunidade a Caim. Diz: Caim, o mal que está em ti você pode dominar. Quantas vezes você acha que... Eu vou falar aqui, querido, por isso que eu disse que eu vou falar de mim, para não falar de você. Você acha que eu já não tive vontade de desistir? Você acha que eu já não sofri acusações? Pessoas que ficam falando de mim? Você acha que por isso eu não tive vontade de abandonar tudo? Mas tem algo que sempre fala no meu coração: Sandro, o mal que está em ti, cabe a ti dominá-lo. Quantas vezes, querido, que eu viajei, eu ficava 30, 40 dias pregando fora. Você acha que muitas vezes o diabo não vinha contra mim? E olha, muitas vezes eu acho que o diabo é aquela coisa feia, chifruda, vermelho, com rabo. Mas muitas vezes o diabo se aparece diante das pessoas como a loira mais bonita do mundo, ou aquele Alain Delon, aquele jovem sarado. O diabo é aquele que ele tem 1000 faces. Quantas vezes você acha que eu já não fui cantado ao sair depois do altar? E olha que eu sou feio para burro. Você acha que de repente não dá aquela vontadezinha? Se eu falar para você aqui, eu vou ser um baita do hipócrita mentiroso. Mas sempre vem aquela luz que bate assim: Sandro, cabe a ti dominá-lo. Então eu quero dizer para você, querido, se transforme verdadeiramente nessa noite em Abel. Deixe o pecado. Se transforme, querido. Quantas coisas muitas vezes eu tenho vontade de fazer, mas eu lembro essa palavra que sempre toca no meu coração: Deus não vai mandar nada que eu não possa suportar.
Se coloque em pé no nome de Jesus. Sabe que é tão ruim? É você depender de tempo. 1 minuto para uma pessoa que precisa de tempo passa muito rápido. E uma pessoa que precisa que o tempo passe rápido, 1 minuto pode ser uma eternidade. Eu quero chamar você aqui na frente, querido. Você que tem uma causa, quem sabe que acha impossível. A porta está fechada. Você vai ser sincero para você mesmo. Essa noite do concerto, eu quero que você venha aqui rapidinho na frente do altar. Eu não quero saber da tua vida, querido. Eu quero orar. Eu quero ter a certeza que nessa noite eu vou sair daqui. Eu vou dormir. Eu vou colocar a cabeça no travesseiro, sabendo que pessoas que vieram aqui na frente tiveram a oportunidade e vão receber a bênção. Todos nós temos um pouquinho de Caim. Caim foi o responsável por uma geração de fracassados. Homens que colocavam as mãos e não nascia nada. Caim foi o responsável por uma geração de assassinos. E aí, sabe, tem pessoas aqui na frente que perdeu algo. Quem sabe você está aí, sentado. Você perdeu algo na tua vida, querido. O Senhor, o Deus da restituição está aqui nessa noite. Ele vai te restituir como restituiu ao filho perdido de Adão. Abel morreu, mas Deus deu outro jovem para Adão, chamado Sete. Sete foi o responsável por uma geração de homens mais do que vencedores. Qual geração você pertence? Fala junto comigo, diga: Senhor, quem eu sou? Então agora você pode, na segunda vez que eu falar, você vai dizer: eu sou quem? Eu sou Abel. Eu sou responsável por uma geração de homens vencedores e mulheres vencedoras. Vamos lá? Diga: Senhor, eu sei quem eu sou. Eu sou Abel, responsável por uma geração de homens vencedores, homens segundo a tua imagem.